Você já reparou como sua vida financeira parece estagnar logo depois que as pessoas começam a elogiar seu progresso? Deixa eu te revelar algo que vai mudar completamente a forma como você lida com reconhecimento alheio e prosperidade. Existe um mecanismo oculto, registrado há milênios nos textos cabalísticos judaicos, que explica por que a maioria das pessoas bloqueia sua própria abundância sem nem perceber. E o gatilho desse bloqueio está justamente naquele momento em que alguém te diz algo positivo sobre sua conquista, seu novo emprego, aquele projeto que finalmente decolou ou o dinheiro que começou a entrar. O que você faz instintivamente quando ouve? Nossa, como você está bem! Melhorou tanto de vida. Provavelmente sorri e responde: obrigado, né? Pois é exatamente nessa fração de segundo que você pode estar ativando um código de escassez tão antigo quanto a própria humanidade. Parece absurdo? Então me explica por que sempre que você começa a prosperar e as pessoas notam, surgem despesas inesperadas que dreiam exatamente aquele dinheiro extra. Porque quando você finalmente consegue aquela promoção e todos comentam, começam a aparecer problemas no trabalho que antes não existiam. Por que aquele negócio próprio que estava crescendo bem, assim que você compartilhou nas redes sociais e recebeu centenas de elogios, misteriosamente começou a definhar? Isso não é paranoia nem pensamento mágico. É uma ciência energética que os mestres da Cabala judaica dominam há mais de 3.000 anos. Eles identificaram uma força chamada Ayin Hara, que podemos traduzir como o olhar carregado de cobiça, a energia da comparação destrutiva. E descobriram algo revolucionário. Essa força não atua apenas de fora para dentro. Ela também se alimenta das brechas que você mesmo abre na sua proteção energético-financeira através das suas respostas automáticas. Você precisa entender que nós vivemos imersos em campos de energia. Cada palavra que você pronuncia, cada pensamento que você cultiva, cada resposta que você dá, está programando sua realidade material. E quando você recebe um elogio sobre sua prosperidade e responde com gratidão automática, você está fazendo 3 coisas devastadoras no plano energético da abundância. Primeiro, você está reconhecendo uma dívida. A palavra obrigado vem literalmente de obrigação. Você está dizendo: estou em dívida com você por reconhecer meu valor. Mas espera, por que você deveria estar em dívida? Suas conquistas são suas. Seu suor, seu esforço, suas lágrimas, suas noites em claro, suas renúncias. O reconhecimento alheio não adiciona nem remove valor daquilo que você construiu. Mas ao agradecer, como se devesse algo, você transfere parte da sua energia vital para quem te avaliou. Segundo, você baixa suas defesas espirituais. Todo ser humano possui um campo áurico de proteção. Quando você diz obrigado em resposta a um elogio sobre sua prosperidade, é como se você abrisse um portal e dissesse: pode entrar, minhas barreiras estão baixas. E se aquele elogio vier misturado, mesmo que inconscientemente, com uma pontinha de inveja, uma fagulha de porque ele sim e eu não, essa energia penetra sem encontrar resistência e começa a corroer sua abundância de dentro para fora. Terceiro, e talvez o mais crítico, você interrompe o fluxo divino de prosperidade. Quando o universo te envia bênçãos financeiras, é porque você entrou em ressonância com a frequência da abundância. Mas ao agradecer automaticamente cada reconhecimento externo, você está mandando uma mensagem subliminar para o campo quântico da prosperidade. Não preciso de tanto, pode reduzir o fluxo. E o universo que responde às suas declarações energéticas literalmente retira. Você já percebeu como existem pessoas que prosperam em silêncio e outras que vivem anunciando cada pequeno avanço e misteriosamente nunca saem do lugar? A diferença está nesse código ancestral de proteção da abundância. Os sábios cabalistas ensinavam seus discípulos com uma metáfora poderosa. Quando você planta uma semente preciosa, você a enterra. Você não fica desenterrando todo dia para mostrar para os vizinhos como ela está crescendo. Se fizer isso, a semente morre. Da mesma forma, quando uma bênção financeira nasce na sua vida,
Ela precisa de tempo protegido, invisível, para criar raízes profundas. Se você sair alardeando, expondo, convidando olhares externos enquanto sua prosperidade ainda está frágil, você mata o processo de enraizamento. Existe um conceito na Cabala chamado Ratzon, que significa vontade ou desejo. Os mestres ensinam que existem 2 tipos de desejo: o desejo de receber para si mesmo, que gera escassez, e o desejo de receber para compartilhar, que gera abundância infinita. Quando você recebe um elogio sobre sua prosperidade e agradece automaticamente, você está operando no primeiro tipo de desejo. Você está na mentalidade de: tenho pouco, preciso reconhecer cada migalha de aprovação. Mas quando você responde de forma energeticamente protegida, você está declarando: eu opero na abundância, tenho tanto que posso até devolver bênçãos para quem me elogia. Nós fomos condicionados pela educação social a sempre agradecer. E isso é lindo quando se trata de gratidão genuína por ajuda, por um presente, por um favor. Mas elogios sobre sua prosperidade não são favores. São avaliações externas sobre algo que já é seu. E aceitar essas avaliações como se fossem presentes é entregar seu poder pessoal para o julgamento alheio. Você passa a depender da aprovação externa para validar suas conquistas. E essa dependência cria um buraco energético por onde sua abundância escoa constantemente. Os textos cabalísticos falam sobre uma proteção chamada Sod, o segredo. Guardar em segredo suas bênçãos iniciais não é mentir, nem esconder vergonhosamente. É sabedoria espiritual aplicada. É dar tempo para que sua nova realidade financeira se consolide no plano físico antes de expô-la aos campos energéticos de outras pessoas. Você já reparou como as pessoas mais ricas do mundo são extremamente discretas? Elas não postam extrato bancário nas redes sociais. Não ficam contando para todo mundo cada investimento bem-sucedido. Elas operam na energia do Sod, protegendo sua abundância até ela estar tão sólida que nenhum olhar externo consiga abalar. Mas a questão não é apenas se proteger de energia negativa externa. Existe algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Quando você aprende a responder elogios de forma energeticamente inteligente, você está reprogramando sua própria relação com a abundância. Você está saindo da mentalidade de escassez, onde cada reconhecimento precisa ser agarrado com gratidão desesperada, e entrando na mentalidade de prosperidade, onde você já sabe seu valor independente da validação alheia. Os mestres cabalistas desenvolveram frases específicas, verdadeiras senhas energéticas, que mantêm a energia boa dentro de você, ao invés de deixá-la escoar. Essas frases funcionam como âncoras de prosperidade. Elas não são grosseiras, não são arrogantes, mas são energeticamente blindadas. Quando alguém disser: "Nossa, que carro bonito você comprou", em vez de "obrigado", você responde: "Eu também amei quando vi". Percebe a diferença? Você não está agradecendo a avaliação da pessoa. Você está compartilhando o seu próprio sentimento, mantendo o centro em você, não na opinião externa. A energia permanece ancorada em você. Ou quando alguém comentar: "Você está tão bem de vida agora", você pode responder: "Que bom que você percebeu". Você reconhece a sensibilidade da pessoa sem entregar nada do seu campo energético em troca. Ou ainda: "Fico feliz que tenha notado meu progresso". Simples, educado, mas energeticamente neutro. Você não criou uma dívida, não baixou suas defesas, não interrompeu o fluxo divino. Essas frases são tão sutis que ninguém percebe a diferença no plano social. Mas no plano energético, você acabou de construir uma fortaleza ao redor da sua prosperidade. E existe ainda uma técnica mais avançada, usada por cabalistas há séculos: as frases espelho. Quando você sente que um elogio está carregado, que existe algo pesado por trás, você usa "desejo o mesmo para você". Essa frase funciona como um espelho perfeito. Se o elogio era puro, você retribuiu bondade com bondade. Mas se havia inveja escondida,
toda essa energia negativa bate no espelho e volta para quem enviou, sem tocar em você? É proteção ativa, não passiva. Você está devolvendo energia na mesma frequência que recebeu. Mas tudo isso que estou te revelando até agora é apenas a primeira camada de um código muito mais profundo. Existe uma frase cabalística milenar, tão poderosa, que judeus observantes a usam para proteger bebês recém-nascidos, negócios prósperos, qualquer coisa preciosa. Essa frase cria um escudo invisível que repele energia de escassez e atrai abundância crescente. Nos próximos minutos, vou te ensinar essa frase exata, como usá-la, quando usá-la, e como ela pode literalmente destravar portas financeiras que estão fechadas há anos na sua vida. Mas antes de chegarmos lá, você precisa entender exatamente o que acontece no plano energético quando alguém te elogia e como isso afeta diretamente seu fluxo de riqueza material. Agora você precisa compreender que nem toda energia que vem disfarçada de elogio é igual. Os mestres cabalistas identificaram 2 tipos principais de olhar energético que afetam sua prosperidade de formas completamente diferentes. O primeiro tipo é o que eles chamavam de Ayin Shashó, o olho negro. É a inveja consciente, deliberada, aquela energia pesada que você sente fisicamente quando alguém te elogia, mas você percebe o veneno nas palavras. A pessoa diz, parabéns pelo seu sucesso, mas os olhos dela dizem, espero que você perca tudo. Felizmente, esse tipo é menos comum porque exige um nível de consciência maligna que poucas pessoas cultivam abertamente. Mas existe um segundo tipo muito mais perigoso, justamente porque é muito mais frequente e você nem percebe quando está sendo atingido. Os cabalistas chamam de Ayin Afurá, o olho cinza. É a inveja inconsciente, aquela que mora no subconsciente de pessoas que até gostam genuinamente de você. Essa pessoa pode estar feliz pelo seu progresso, pode achar lindo mesmo seu apartamento novo, pode torcer sinceramente pelo seu crescimento. Mas lá no fundo, por uma fração microscópica de segundo, passa um pensamento fugaz. Por que ele conseguiu tão rápido e eu ainda estou lutando? Ou, queria ter essa mesma sorte, ou, será que mereço menos que ele? Esse segundo tipo é devastador porque cria pequenas fissuras energéticas que você nem detecta. É como se fossem agulhas invisíveis sendo espetadas no seu campo de abundância o tempo todo. Você chega no trabalho com um projeto aprovado, 10 colegas te parabenizam, você agradece a todos e no final do dia, inexplicavelmente, você se sente drenado, sem energia, desanimado. No dia seguinte, começam a aparecer obstáculos que não existiam, documentos que somem, pessoas que mudam de ideia, contratos que travam. Você não conecta os pontos, mas a sequência está diretamente relacionada àquela brecha que você abriu ao aceitar passivamente todos aqueles elogios misturados com inveja inconsciente. A Cabala ensina um princípio fundamental chamado Kelim, que significa recipientes. Você é um recipiente vivo para a energia de abundância. Mas esse recipiente precisa estar íntegro, sem rachaduras. Cada vez que você responde um elogio de forma energeticamente desprotegida, você cria uma micro-ranhura nesse recipiente. Uma rachadura sozinha não esvazia o vaso, mas centenas delas todos os dias durante meses e anos transformam seu recipiente de prosperidade em uma peneira. O dinheiro entra por cima e escoa por baixo. Você trabalha, conquista, produz, mas nunca acumula. E a causa raiz está nessas milhares de interações diárias onde você entregou pedacinhos da sua energia vital. Agora presta atenção porque vou te revelar a frase cabalística mais poderosa de proteção da abundância. Essa frase vem de uma bênção profética registrada há mais de 3.000 anos, quando o patriarca Jacó estava no leito de morte e precisava transmitir códigos espirituais para seus filhos. Quando chegou a vez de José, aquele que tinha sido traído, vendido como escravo, jogado na prisão, mas que no final prosperou
tanto que governou o Egito inteiro. Jacó pronunciou palavras que se tornaram o maior escudo contra a escassez. Ben Porat Alei Ayin, um ramo frutífero que cresce acima do alcance do olho. Essa frase contém um segredo atômico de prosperidade. José tinha todos os motivos do mundo para ser destruído pela inveja. Seus próprios irmãos o odiaram tanto que quiseram matá-lo. Mas ele prosperou em todas as circunstâncias porque operava com uma proteção específica. Ele crescia acima do olho. Ele não ficava se exibindo. Mesmo tendo sucesso extraordinário, beleza, inteligência, dons proféticos, ele mantinha tudo com discrição sagrada. Ele construía sua riqueza fora do alcance da comparação alheia, e esse é o código que vai destravar sua escassez agora. Quando você sentir claramente que um elogio está envenenado, quando seu instinto gritar perigo, você vai usar mentalmente, em silêncio absoluto, a seguinte frase em português: suas palavras ficam com você, minhas bênçãos ficam comigo. Vou repetir devagar para você gravar como se sua vida financeira dependesse disso. Porque energeticamente depende mesmo. Suas palavras ficam com você. Minhas bênçãos ficam comigo. Essa frase tem duas camadas de poder operando simultaneamente. A primeira camada é devolução pura. Você está retornando para a pessoa aquilo que é dela, as palavras, os pensamentos, a energia que ela emitiu. Se o elogio era genuíno, ótimo, essa energia fortalece quem enviou. Mas se estava contaminado com inveja, comparação, desejo de que você fracasse, todo esse veneno energético volta direto para a fonte sem tocar em você. O universo não deixa a energia solta no ar. Ela precisa de um destino. E com essa frase, você garante que o destino seja quem enviou, não você. A segunda camada é um lacre espiritual. Você está declarando para o universo inteiro, para o campo quântico da abundância, para todas as forças espirituais. O que é meu, eu mereço, eu aceito e não vou permitir que ninguém drene. Você está ancorando suas bênçãos financeiras, sua prosperidade, seus projetos, seus investimentos, seu crescimento. Você está dizendo: isso não está à venda, não está disponível para ser esvaziado por olhares alheios. Juntas, essas duas camadas criam um escudo duplo. Uma repele o ataque de volta, a outra sela sua proteção por dentro. Mas atenção crítica! Essa frase nunca, jamais deve ser dita em voz alta. O poder dela está no silêncio, na sua intenção mental concentrada, na sua força interior. Por fora você continua educado, sorridente, pode até dizer algo neutro como "que legal" ou "obrigado pela atenção". Mas por dentro, no campo invisível, onde a verdadeira batalha pela abundância acontece, você está ativando uma tecnologia espiritual milenar. Enquanto mantém o rosto tranquilo, você olha a pessoa nos olhos e dispara mentalmente: suas palavras ficam com você, minhas bênçãos ficam comigo. E para amplificar o efeito, você visualiza rapidamente um espelho de luz se erguendo entre você e a pessoa. Tudo que vier na sua direção, bate nesse espelho e retorna. Leva menos de 2 segundos fazer isso. E sabe o que vai acontecer? Você vai perceber imediatamente a mudança. O sorriso da pessoa pode sumir. Ela pode ficar sem palavras, desviar o olhar rapidamente, até levar a mão ao peito sentindo um desconforto inexplicável. Isso significa que a energia negativa que ela enviou retornou e está fazendo efeito nela mesma, não em você. Você se defendeu com sucesso e manteve seu recipiente de abundância íntegro. Mas existe uma terceira camada de proteção ainda mais profunda que vai acelerar exponencialmente sua prosperidade. É o que os cabalistas chamam de Sod Hatzniut, o segredo da discrição sagrada. Tem um ditado ancestral que diz: Kol hazamui min ha'in shamir. Tudo que está escondido do olho está preservado e cresce. Quando você recebe uma bênção financeira nova, ela precisa de tempo protegido, invisível aos olhos alheios,
para criar raízes no plano material. Se você sair correndo para postar nas redes sociais, contar para todo mundo, exibir cada detalhe, você está desenterrando a semente antes dela enraizar. E a planta morre. Então aqui vai um desafio que vai transformar sua realidade financeira nos próximos 30 dias. Sempre que algo muito bom acontecer com sua prosperidade, uma venda inesperada, um aumento, um investimento que rendeu, um projeto aprovado, qualquer entrada de dinheiro ou oportunidade valiosa, segure essa informação só para você por no mínimo 48 horas. Não poste, não conte, não compartilhe. Deixe aquela bênção se fixar dentro do seu campo energético primeiro. Sinta ela. Agradeça ao universo em silêncio. Visualize ela se multiplicando, mas mantenha protegida do olhar público. Depois dessas 48 horas, se realmente fizer sentido compartilhar, faça. Mas sempre com discrição, com gratidão genuína, nunca com arrogância ou exibicionismo. E observe o milagre. As bênçãos que você protege com discrição vão se multiplicar naturalmente, vão crescer, vão se fortalecer. Enquanto isso, você vai notar que no passado, sempre que você saiu alardeando conquistas, elas murcharam rapidamente. A diferença está no código de proteção que agora você domina. E tem mais uma camada que vai te colocar em um nível completamente diferente de prosperidade. Os grandes mestres chamam de Ayin Tová, o olho bom. Em vez de olhar os outros com inveja, você passa a olhar com generosidade genuína. Quando você vê alguém prosperando, em vez de pensar, porque ela sim e eu não, você pensa, que bênção incrível, que o universo continue abençoando ela abundantemente e que me abençoe também no momento perfeito. Isso não é auto-engano positivo, é reprogramação da sua frequência energética com a abundância. A Cabala ensina um princípio matemático espiritual chamado Midah Keneged Midah, medida por medida. O universo te trata exatamente da forma como você trata os outros. Se você olha o sucesso alheio com inveja, o universo permite que outros olhem seu sucesso com inveja, e isso bloqueia seu crescimento. Mas se você olha o sucesso dos outros com alegria genuína, o universo protege automaticamente o seu sucesso do olhar invejoso. É uma lei tão precisa quanto a gravidade. Você agora tem nas mãos um código ancestral de 3.000 anos que bilionários judeus usam discretamente há gerações. Você sabe como responder elogios de forma protegida, tem a frase escudo mental, entende o poder da discrição sagrada, conhece o princípio do olho bom. Mas isso é apenas o começo. No próximo bloco, vou te revelar exatamente como usar tudo isso em situações específicas do seu dia a dia, como criar um ritual matinal de proteção da abundância e como transformar isso em um escudo permanente que vai literalmente destravar portas financeiras que estão trancadas há anos. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você está começando a conectar os pontos entre suas respostas automáticas e os bloqueios financeiros que enfrenta, deixa nos comentários agora. Minhas bênçãos ficam comigo. Essa simples declaração pública já começa a reprogramar seu campo energético. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora porque esse conhecimento cabalístico profundo que estou compartilhando pode literalmente mudar sua relação com dinheiro, prosperidade e abundância para sempre. Nos vemos já no próximo ato, onde vou te ensinar o ritual completo. Agora vamos ao nível mais profundo desse código ancestral, aquele que vai solidificar permanentemente sua proteção e transformar elogios em combustível real para sua prosperidade. Você já entendeu a mecânica energética? Já tem as frases de proteção? Já conhece o poder da discrição? Mas existe uma quarta dimensão que os mestres cabalistas consideravam a mais poderosa de todas: a transformação interna que te torna naturalmente imune aos bloqueios de escassez. Os sábios ensinavam que a maior proteção contra o olho invejoso não é se esconder do mundo, nem viver com medo de interações sociais. A verdadeira blindagem
É você se tornar uma pessoa de Ayin Tová, de olho bom, alguém que olha o mundo através da lente da abundância infinita. Quando você opera nessa frequência, algo extraordinário acontece no plano energético. Você se torna um transmissor de bênçãos, ao invés de um receptor passivo de julgamentos alheios. E transmissores não sofrem ataques da mesma forma que receptores sofrem. Deixa eu te explicar como isso funciona na prática da sua vida financeira. Toda vez que você vê alguém prosperando, seu primeiro impulso interno revela em que frequência você está operando. Se o impulso é comparação, inveja, aquele pensamento rápido de deve ser bom ter tanto dinheiro ou conseguiu porque teve sorte, você está na frequência da escassez. E quem opera na escassez atrai escassez. Mas se seu impulso genuíno é pensar que a abundância é linda, que essa pessoa prospere ainda mais e que eu também seja abençoado no momento certo, você está na frequência da abundância infinita. E quem opera na abundância atrai mais abundância. Isso não é pensamento positivo superficial. É reprogramação da sua assinatura energética no campo quântico da prosperidade. Os cabalistas tinham uma compreensão profunda de que o universo funciona como um espelho perfeito. Ele não responde ao que você diz com a boca, mas ao que você vibra com o coração. Se lá no fundo você acredita que riqueza é limitada, que se alguém tem mais significa que sobra menos para você, o universo vai refletir essa crença de volta e você vai experimentar escassez constante. Mas se você genuinamente acredita que a abundância é infinita, que a prosperidade de um não diminui a do outro, o universo espelha essa crença e você começa a experimentar crescimento constante. Então aqui vai um exercício transformador que eu quero que você faça pelos próximos 45 dias consecutivos. Chamo de protocolo do olho bom. Todo dia, você precisa identificar conscientemente pelo menos 3 situações ou pessoas para abençoar mentalmente com alegria genuína. Pode ser aquele vizinho que comprou um carro novo, em vez daquela pontinha de deve estar se endividando, você pensa com sinceridade. Que ele aproveite muito esse carro, que seja uma ferramenta de prosperidade para ele e que eu também seja abençoado com o que preciso. Pode ser aquela pessoa nas redes sociais postando sobre a viagem dos sonhos, em vez de deve ser bom não ter preocupações. Você pensa que viagem abençoada, que ela crie memórias incríveis e que eu também viaje quando for meu momento certo. Nos primeiros 10 dias vai parecer forçado, artificial, como se você estivesse mentindo para si mesmo. Isso é normal porque você está reprogramando padrões de escassez que foram instalados durante anos, talvez décadas. Mas continue. Por volta do 15º dia, algo começa a mudar. Você vai perceber que está mais leve, menos amargo, menos comparativo. Você vai notar que está parando de medir seu valor pela régua dos outros. E por volta do 30º dia, o milagre acontece. Você vai começar a receber elogios diferentes, mais leves, mais genuínos. As pessoas vão parar de te invejar porque você mudou de frequência. Você saiu da frequência que atrai inveja e entrou na frequência que atrai respeito e admiração pura. Agora vou te ensinar uma bênção matinal que vai criar um campo de proteção ao redor de toda a sua prosperidade durante o dia inteiro. Essa bênção deve ser dita em voz baixa, com intenção focada, antes de sair de casa. Você vai dizer: que o universo me proteja hoje de todo olhar invejoso e de toda palavra carregada de bloqueio, que minhas bênçãos financeiras estejam seladas e protegidas dentro de mim, que eu veja a prosperidade dos outros com generosidade e que os outros vejam minha prosperidade da mesma forma, que tudo que é meu permaneça comigo crescendo e se multiplicando, que tudo que é dos outros permaneça com eles em paz e harmonia. Por que repetir isso todo dia? Porque na tradição cabalística, 40 é o número da transformação completa. Choveu 40 dias e 40 noites no dilúvio e o mundo foi renovado. Moisés permaneceu 40 dias no monte recebendo a Torá. O povo judeu peregrinou 40 anos no deserto até se transformar completamente.
40 dias de prática consistente criam uma nova realidade energética permanente na sua vida financeira. Depois desse período, a proteção se torna automática, você nem precisa pensar mais. Ela opera no piloto automático. E tem mais uma camada que preciso te revelar antes de fecharmos. A Cabala ensina que bênçãos divinas só se multiplicam naquilo que está oculto dos olhos. Eles provam isso com a própria natureza. As raízes da árvore, que são a fonte de toda força e nutrição, ficam escondidas debaixo da terra. O bebê se forma escondido no ventre durante meses antes de vir ao mundo. As sementes germinam debaixo da terra, invisíveis, antes de brotar. O ouro e os diamantes se formam nas profundezas escondidas da terra. Tudo que é precioso passa por uma fase de ocultamento protetor antes de se manifestar em força total. Então, quando você receber aquela bênção financeira grande, aquela oportunidade que você esperava há tanto tempo, aquele dinheiro inesperado, resista ao impulso de sair correndo para compartilhar. Deixe ela germinar no escuro protegido da discrição sagrada primeiro. Deixe ela criar raízes profundas na sua realidade material. Agradeça ao universo em silêncio, visualize ela crescendo e se multiplicando, mas não exponha enquanto ela está vulnerável. Depois que ela estiver sólida, enraizada, consolidada, aí sim você pode compartilhar se quiser. Mas nesse ponto ela já está tão forte que nenhum olhar externo consegue mais abalar. Você agora possui um conhecimento que famílias judaicas ricas passam de geração em geração há milênios. Você entende que palavras não são apenas sons, são recipientes de energia que programam sua realidade material. Você sabe que gratidão automática em resposta a elogios sobre prosperidade abre brechas no seu campo de abundância. Você tem frases âncora que mantêm a energia boa dentro de você. Você domina a frase escudo mental, que devolve energia negativa para quem enviou. Você conhece o poder da discrição sagrada, que protege suas bênçãos na fase vulnerável. E você tem o protocolo do olho bom, que transforma sua frequência interna. Mas a coisa mais importante que você precisa entender é esta. Você não é vítima das energias ao seu redor. Você é um criador consciente da sua realidade financeira. Cada palavra que você escolhe, cada resposta que você dá, cada pensamento que você cultiva sobre a prosperidade alheia e a sua própria, está programando ativamente seu campo de abundância. O mal olhado, a inveja, a energia de escassez, tudo isso só tem poder real sobre quem vive com medo e mentalidade de vítima. Mas quem vive com consciência, com proteção energética ativa, com generosidade genuína e confiança no fluxo infinito do universo, está naturalmente blindado. Os próximos 45 dias vão ser transformadores se você realmente aplicar tudo o que aprendeu aqui. Use as frases de proteção em cada elogio que receber. Pratique a discrição sagrada com suas novas bênçãos. Faça o protocolo do olho bom diariamente. Diga a bênção matinal antes de sair de casa. E observe sua realidade financeira mudar de forma que parecerá mágica, mas na verdade é ciência espiritual milenar finalmente sendo aplicada corretamente na sua vida. A escassez que você experimentou até hoje não era falta de oportunidade, era falta de proteção energética. E isso acabou agora. Antes de você ir, eu preciso saber de você. De onde você está nos assistindo agora? Escreve aí nos comentários sua cidade, seu estado, seu país. Eu quero saber até onde esse conhecimento ancestral está chegando. E me conta também, o que exatamente você aprendeu com esse vídeo que vai aplicar já hoje na sua vida? Qual das técnicas fez mais sentido para você? Foi as frases âncora? Foi a frase escudo mental? Foi o protocolo do olho bom? Foi a discrição sagrada? Compartilhe aí embaixo, porque sua interação ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam destravar a escassez. E se você chegou até aqui, se você assistiu esses minutos todos, é porque o universo está te mostrando que chegou a hora de você destravar sua prosperidade de verdade. Então se inscreve no canal agora,
Ativa o sininho, porque aqui nós vamos continuar destrinchando códigos ancestrais de abundância que vão transformar completamente sua relação com dinheiro, sucesso e prosperidade. Nós estamos apenas começando essa jornada juntos. Que suas bênçãos se multipliquem como as estrelas do céu, incontáveis e eternas. Que você prospere acima do alcance de todo o olhar invejoso. E que você seja como aquele ramo frutífero que cresce forte e abundante, protegido e abençoado. Nos vemos no próximo vídeo.